Hoje, como eu digo, para a gente trazer esse programa para vocês, a gente trabalha bastante, antes, durante e depois do programa. E hoje, logo cedo, já comecei a telefonar para alguns vereadores, consegui falar com pessoas que trabalham na prefeitura, ouvi muitas pessoas. Então é importante já deixar claro que as informações que eu vou trazer a partir de agora são fruto de uma apuração longa, extensa, que ouviu diversas fontes. Você se lembra que na edição de ontem nós exibimos um trecho de uma declaração do vereador Martello na tribuna da Câmara, em que ele faz algumas críticas ao prefeito Guti, diz que a máquina pública iria afundar a pré-candidatura do Jorge Wilson. Nós exibimos ontem, mas pela audiência rotativa, para você que não sabe exatamente do que eu estou falando, a nossa produção separou novamente o trecho do vídeo, que nós vamos exibir novamente, e na sequência eu complemento a apuração aí para vocês. Pulando um pouco de assunto, falando sobre a fala desse senhor que veio aqui, sobre a zeladoria, falou muito bem. Proguaru é um caso passado. Na minha concepção, foi um absurdo, uma empresa que poderia ser enxugada e estar aí até hoje. Mas criaram o SAR, começou bem e está parado. Guarulhos está literalmente parado. Eu até me pergunto, será que a máquina pública vai ajudar o Jorge Wilson? Do jeito que está? Eu acredito que ele vai ajudar ele a afundar. Então falar que o líder do republicano vai vir aqui defender o Jorge Wilson, eu defendo por mim, pelo nosso partido que estamos aliados a ele. Agora, quem tem que resolver a campanha do Jorge Wilson, xerife do consumidor, é o prefeito. Se o prefeito continuar nessa atuada, vai dar Lucas Sanches e ele vai petar. É o que vai acontecer. O Edmilson falou que teve rua que foram refeitas várias vezes, é verdade. Mas se forem feitas bem feitas, te garanto que é 5, 6 anos. Tapa-buraco é paliativo. Eu sempre falei, tem que fresar e colocar uma capa de asfalto com qualidade, com respeito à cidade. Não adianta propagar que foi o maior asfalto da cidade nos últimos 50 anos, mas foram feitos com muito pouca qualidade. Estamos aqui vendo um Boeing passar para lá, buh. Outro Boeing passar para lá, buh. E ficamos aqui sentados, tranquilos, vem aqui, defende uma coisa ou outra para se reeleger, e não acontece nada. Gente, nós temos que raciocinar. Não é possível que só tenha um inteligente e 34 burros. Desculpe. Os vereadores têm que entender, parar com essa política de alisar e realmente ver o que está acontecendo nessa cidade. Ou vamos ficar quietos? Pelo visto, vamos ficar quietos, é o que eu acho. Muito obrigado, presidente. Bom, uma declaração que pegou a todos de surpresa. Até porque, dentro da Câmara de Vereadores, o vereador Martello é conhecido como o maior entusiasta da candidatura do Jorge Wilson. Você que mora aqui em Guarulhos, provavelmente em algum trajeto que você faz no seu dia a dia já deve ter se deparado com alguma faixa em que aparece o vereador Martello, o governador Tarcísio e o deputado estadual Jorge Wilson. Então essa declaração viralizou nas redes sociais, sacudiu os bastidores da política guarulhense. E eu fui a campo, comecei a apurar, conversei com diversos vereadores, com muitas fontes. A primeira pergunta é a seguinte: por que um vereador que apoia a candidatura do Jorge Wilson fez esse tipo de declaração? O que eu ouvi de vereadores governistas é o seguinte: eu vou separar essa apuração, melhor dizendo, em 2 aspectos. A análise política feita pelos vereadores a nós aqui do Radar de Notícias. Vereadores governistas, lideranças importantes da Câmara, disseram o seguinte: olha, o Martello errou, ele foi infeliz na colocação dele. Quando ele diz que há um inteligente e 34 burros, ele inclusive se coloca nessa lista de vereadores que seriam, entre aspas, burros, então ele errou. Errou sobretudo porque num ano de eleição, uma coisa é a oposição criticar a candidatura do Jorge Wilson, que é do jogo. A oposição defende outros candidatos. Agora, quando um vereador da base fala o que o Martello falou, ele dá combustível para a oposição. Esse é o componente político. Criticaram, acharam infeliz e equivocada a fala do Martello. Dá munição, né, para a oposição? Munição para a oposição. Já que você falou de munição para a oposição, a prova disso, Virgílio, é que nós recebemos uma gravação do vereador Edmilson comentando a declaração do vereador Martello. Olha só o que o vereador Edmilson disse sobre a declaração do Martello. Na verdade, é uma crise, não na base do governo, mas uma crise na própria candidatura oficial do governo. Um candidato que foi imposto goela abaixo pelo governador Tarcísio só podia dar nisso. Ou seja, descontentamento, né? Tudo que não é conversado gera ruído, gera descontentamento.
não foi conversado, foi posto goela abaixo e o mesmo não tem nenhum tipo de respeito pela Câmara de Vereadores. Tanto é que até agora nunca veio à Câmara para poder saudar os vereadores, fazer uma fala, enfim, o que seria comum em se tratando de alguém que é deputado estadual e diz representar Guarulhos há tanto tempo. Então acho que é crise mesmo por conta desses elementos aí. Pouco diálogo, pouca conversa e acha que os vereadores da base têm obrigação de apoiá-lo e na política. Bom, o vereador Edmilson diz que há uma crise no governo. Mas os mesmos vereadores governistas tentaram minimizar panos quentes, dizendo que a declaração do Martello ela é individual e que não reflete o ânimo no entorno da candidatura do Jorge Wilson. Até porque os aliados do Jorge Wilson comemoram o fato de, na última pesquisa do Paraná Pesquisas, o levantamento ter apontado um empate técnico entre eles. Então eu segui minha apuração, fazendo para as fontes a seguinte pergunta: mas então, por que é que o Martello criticou do jeito que criticou? E o outro pano de fundo, o segundo eixo da nossa apuração, nos leva para a parte financeira, para o cascalho, como dizem na língua portuguesa bem falada. E os relatos que nós obtivemos dão conta de um apagão na máquina pública. Talvez tenha sido por isso que o vereador Martello disse que, se continuar desse jeito, a máquina pública vai afundar o Jorge Wilson. Ele falou que a cidade está parada, não é isso? Que a cidade está parada. E ele aparentemente tem razão. Trago algumas informações que nós apuramos. Inclusive, é bom deixar aqui claro que, se a prefeitura quiser se manifestar, o espaço está aberto. Essa é uma apuração checada, rechecada com diversas fontes, mas a prefeitura, se quiser, pode se manifestar e o Radar de Notícias dará o espaço para o outro lado da prefeitura. A informação que eu obtive, Virgílio, por exemplo, é de que esse atraso nos repasses está realmente paralisando a cidade. A informação que eu obtive é que o sistema da informática, olha só, que o sistema de informática da prefeitura ficou alguns dias paralisados por falta de pagamento, que está tendo problemas com o pagamento de merendas, que está tendo problemas também com o repasse para as ONGs e associações da cidade. E esse relato que eu obtive das fontes é corroborado por uma declaração pública da senhorita Marina Domini, ela que é presidente da Olhar Eficiente, da causa dos autistas aqui da cidade de Guarulhos. Ela foi inscrita na Tribuna Livre da sessão da última quarta e disse que já está com 3 meses sem que a prefeitura repasse o valor para o atendimento dessas crianças. As crianças não estão recebendo alimentos. Vejam só o tamanho do buraco. Não está sendo repassado valor para o alimento. Isso está paralisando o atendimento para crianças autistas. Então, o relato, a informação, a apuração exclusiva do Radar de Notícias. Inclusive, eu não poderia me esquecer, eu não tenho o valor confirmado, então não serei leviano, mas a informação que eu obtive de 2 fontes diferentes é que, inclusive, há débitos com a Paupedra, para mostrar como o apagão atinge diversos segmentos da cidade de Guarulhos. Então, a apuração do Radar de Notícias, para você que nos acompanha, dá conta de que a cidade de Guarulhos está com um problema no fluxo de caixa. E aí, Virgílio, o que eu quero dizer para a nossa audiência é o seguinte: é muito preocupante a gente nos depararmos com esse tipo de informação. Para quem não sabe, o orçamento da cidade de Guarulhos para o ano de 2024, Virgílio, é de nada mais, nada menos do que 7,56 bilhões de reais, com B de bola. Então, apertem os cintos, mas não foi o piloto que sumiu, foi o dinheiro. Estamos em junho e nós temos relatos de que acabou o dinheiro, de que tem muita coisa atrasada, de que tem dinheiro sendo represado porque não há condições de pagar, de fazer os repasses. Como o nosso internauta disse, o João, ele enfrentou problemas com a internet, com os sistemas da Câmara, olha aí. Eu mesmo, André, para preparar a pauta do programa, terça-feira acessei o site da prefeitura e o site estava fora do ar. E eu não tinha essas informações que eu tenho hoje. Agora, diante de toda a apuração que eu passei o dia inteiro de hoje fazendo, eu liguei os pontos, Virgílio. Sim. Então, só para encerrar, acho que já falei demais, até passar para você comentar, antes da gente encerrar o bloco, para termos aqui o Marques, presidente municipal do PT. Eu sou um jornalista, não sou marqueteiro de campanha, mas o recado que eu passo à campanha do deputado estadual Jorge Wilson é a seguinte:
Muito se diz de que a candidatura dele, a pré-candidatura dele, seria importante para ele, caso fosse eleito, para dar continuidade ao que está sendo feito pela prefeitura. Se eu pudesse dar um conselho, longe de mim querer posar de marqueteiro, eu, se fosse o entorno do deputado estadual Jorge Wilson, mudaria o discurso. Porque se é para dar continuidade a isso, uma cidade com um orçamento de quase 8 bilhões, que está com problema no fluxo de caixa, como é possível 8 bilhões de orçamento, um orçamento de uma cidade que tem um orçamento maior do que muitas capitais do nosso país, está com essa paralisia na máquina pública? Então, acho que é hora de acender o alerta para alguns aí, porque todas as informações que nós temos dão conta de uma cidade paralisada. E repito, se a prefeitura quiser se manifestar, o Radar de Notícias deixa o espaço aberto, mas essa é uma informação que eu disse e repito, foi checada com quase 10 fontes, porque eu sou um jornalista sério, profissional e tenho compromisso com a informação, com a verdade dos fatos e fiz questão de trazer essa informação para vocês.